Olá, boa tarde. Estamos começando aqui um programa especial do Mulheres Extraordinárias. Hoje o programa recebe o nome de Mães Extraordinárias. Véspera do Dia das Mães, nós teremos aqui mulheres extraordinárias que vão contar suas histórias com seus filhos. E para a gente começar essa conversa, eu recebo aqui primeiro, Dona Lucy, que é uma mãe muito famosa hoje na nossa cidade, no nosso estado, que é a mãe dos gêmeos Ângelo e Augusto. E também recebo a nossa querida Maria do Nascimento, que é mãe de um colaborador nosso também, o mais novo colaborador do Sistema Ponta Negra, que é o Christian também. Então, queria começar aqui, Dona Lucy, primeiro conversando com a senhora. Hoje a gente fala muito de autismo, mas quando eles nasceram, há 36 anos atrás, é isso? 43. 43 anos atrás, era uma outra realidade. Queria que a senhora pudesse contar, A senhora tem outros filhos, eles são os caçulas, não é isso? São. Como foi a questão do nascimento e depois até a questão da senhora ter o diagnóstico e lidar com isso numa época que as pessoas não falavam de autismo? Foi muito difícil, né? Comparando com hoje em dia, que o autismo está muito bem apresentado à sociedade, né? Sim. Na minha época, nem se falava, nessa palavra autismo. Eles nasceram em 1981, eu já tinha 3 filhos e, ao nascerem, eu comecei a observar que o desenvolvimento deles não estava normal. E comecei, junto com meu esposo, a procurar saber o que é que eles tinham, já que eles não correspondiam às características de uma criança em desenvolvimento, né? E fomos a Natal, Fortaleza, Recife, fazia-se os exames todos normais. Então, se os exames estão normais, as crianças não têm nada, né? Era o que os médicos diziam. Sim. Mas eu dizia, tem alguma coisa aí. O coração de mãe tinha uma percepção diferente. Eu já tinha tido 3 filhos, né? Eu sou educadora, tenho pedagogia e também usava meus conhecimentos da área e via que eles não correspondiam aos níveis de desenvolvimento. E aos 2 anos e meio fui a Campinas, em São Paulo, e também em Campinas, em São Paulo, ninguém falou na palavra autismo. Apenas que eles tinham um atraso no desenvolvimento, que a gente fosse para um centro maior para que houvesse, o tratamento, as terapias. E nós, aos 4 anos, fomos morar em Fortaleza. E lá em Fortaleza, já aos 4 anos, é que falaram que eles tinham característica de autismo. E como foi a questão, por exemplo, da introdução da educação, da ida para a escola, Porque hoje existem escolas... As crianças com autismo, elas não precisam estar em escolas especiais, elas são introduzidas na educação tradicional. Mas, naquele tempo, a história era outra, não se falava sobre isso. E como é que foi a questão da educação dos meninos? Pois a questão da inclusão, que naquela época não existia essa palavra, sim. Eu já tinha isso na minha cabeça. Não sei se por intuição, não sei se pela minha profissão. Já lá em Mossoró, onde eles nasceram, há 1 ano e 7 meses, meus outros filhos já estudavam no Colégio Diocesano Santa Luzia, e eu fui falar com o padre Sátiro, que era o diretor, para que ele deixasse, porque eu já tinha ido tentar matricular e não aceitaram na secretaria, né? Sim. Porque eles não paravam, eles eram hiperativos, eles não obedeciam a nada, eles nem olhavam para ninguém. Os educadores nem eram preparados naquela época também para receber. De jeito nenhum. Então, o diretor me disse, Lucy, mas você disse que eles não param, eles não obedecem a... Claro que eles só tinham 1 ano e 7 meses, não era... Mas, mesmo assim, ele era como se ninguém existisse perto dele. Eles era como se não ouvisse nem visse as pessoas. Uhum. Eram muito característicos. Aí eu disse, mas eu quero que eles fiquem junto com as outras crianças. Sempre a minha preocupação era que eles convivessem com outras pessoas. Apesar deles não falarem nada na época, eles sequer balbuciavam, mas eu achava que ao ter contato com outras crianças, de alguma maneira eles iriam aprender alguma coisa. E assim eles foram incluídos com 1 ano e 7 meses na escola regular. Lá em Fortaleza, quando nós chegamos, já aos 4 anos, eles foram para também 2 escolas
no mesmo bairro. Sendo que uma das escolas, com poucos dias, eu acho que chegou nem um mês, me chamaram, a diretora chamou, dizendo que, infelizmente, ele não poderia ficar lá. Isso foi a primeira situação que... Primeiro choque, assim, da choque, senhora. digamos assim. E que foi Augusto, que ele gritava muito, que ele não obedecia a nada, aí você já com 4 anos, né? Não faziam nada, só olhar para o ventilador rodando, pegava o lápis, né, para fazer o giz de cera, eles só batiam, né? Então, não tinha condição. E as mães dos alunos reclamaram que os filhos iam se prejudicar. Aí eu fui para outra escola que eu tinha matriculado o Ângelo, né? Porque a neuropediatra da época recomendou que eu colocasse em 2 escolas diferentes. Aí eu levei para essa primeira escola, onde já estava Ângelo, e aceitaram que Augusto permanecesse. Aí, os anos que nós passamos em Fortaleza, os 2 ficaram na mesma escola. Depois disso, a senhora teve algum outro problema de inclusão nas escolas para os 2? Bem, então, quando a gente veio de Fortaleza para Natal, que chegamos aqui, meus 3 filhos mais velhos foram matriculados, né, nos colégios, um já ia fazer o nível médio e as outras ensino fundamental, consegui a escola. Quando fui procurar para Ângela e Augusta, não consegui. Claro que eu nem fui atrás de um colégio maior, fui atrás de escolas aqui no bairro, onde a gente foi morar, no bairro de Lagoa Nova. Que fosse mais fácil a inclusão, em tese, né? Eu digo, bem, uma escola menor vai ser mais fácil, como eu fiz em Fortaleza. E aí procurei várias escolas, apenas uma aceitou, porque estava iniciando, tinha pouco aluno, eu acho que por isso mesmo aceitou. Mas isso foi em julho, quando foi em outubro, aí me chamaram que não tinha condições. Sempre alegando que não havia preparo dos professores e que os meninos não obedeciam a normas e regras. Eu saí de lá chorando, aí tomei uma decisão. Eu vou falar com meu esposo. Claro que sempre a gente estava ali, né, preocupado. E quando eu cheguei em casa, eu disse, agora nós vamos ter que tomar uma decisão e vai ser aquela que eu sempre... Quando havia essas coisas, eu falava da gente fundar uma escolinha de educação infantil para que eles estudassem. E assim foi feito. A gente fala de inclusão, né? Inclusive, eu queria até aproveitar aqui, né, para a gente já esticar a conversa aqui com Maria também, Maria do Nascimento, que é mãe, né, de um colaborador nosso também, o Christian, que também teve que lidar com a questão da inclusão do seu filho, né? Então, a senhora é rendeira na Vila de Ponta Negra, é uma das rendeiras de birro que inclusive é um patrimônio do nosso estado, né? As rendas de birro. E eu queria também que a senhora pudesse contar um pouco da sua história, né? A gente conhece aqui Christian de perto. Christian, que é o filho de Dona Maria, nasceu com questão de nanismo também, Isso. né? Eu vejo que ele é muito, vou até usar uma palavra das minhas filhas, meio descolado assim mesmo, né? Eu sofri muito bullying quando eu era criança, mas minha mãe me educou de uma forma a me dar força para lidar com isso. Eu queria também conhecer um pouco da sua história. Isso. O caso de Christian eu tive a primeira gravidez, não segurei, né? Sofri um aborto espontâneo. Aí tive a segunda gravidez que veio Christian. Eu digo muito que eu sou uma escolhida de Jesus, né? Para ser mãe de Christian. Amém. Então, assim, eu me sinto muito feliz e honrada e muito especial de ser mãe dele. Então, assim, ele se questionava muito o tamanho dele, logo de início. Levei ele para o psicólogo, só que ele foi só uns meses e depois desistiu. Disse que não queria mais ir. Eu digo, então pronto. Voltei lá na psicóloga, conversei com ela, disse que ele não queria mais ir para a psicóloga. Ela foi e perguntou para mim como que eu conversava com ele. Aí eu fui e falei para ela, né? Que conversava muito, mostrava o tamanho das pessoas, que nem todo mundo era um tamanho só. Tinha pessoa alta, pessoa baixa. Mostrava a nossa mão, né? Que pertence ao mesmo corpo, mas os dedos é tudo tamanho diferente. Sim. Então, isso ele foi se aceitando. Ele questionava também muito com o pai. Pai, eu vou ficar do seu tamanho?
Aí o pai vai. Eu digo, olha, não fala assim com ele. Diga que ele vai ficar mais baixo que você. Assim eu falava com ele, né? E ele foi se aceitando. Na questão da educação, existiu barreiras que a senhora teve que transpor também? Ele não foi muito, sabe? Quando ele começou a estudar, no primeiro colégio que ele foi, ele sofreu muito bullying por conta do tamanho dele. Aí eu conversava muito com ele pedia para sair do colégio. Eu digo, não, você não vai desistir. A melhor resposta que você tem que dar para esse povo é o silêncio. Porque aí ele vê que você não dá, como diz hoje, né? Não dá trela, então eles vão parar. Aí foi o que aconteceu. Aí ele não tinha mais lá para ele, né? O ensino, aí eu botei ele em outro colégio. A mesma coisa. Aí sempre eu ia lá, né? Conversava com o dono do colégio e tudo, né? E ele também pedindo para sair. Eu digo, você não vai sair. Então, a senhora sempre incentivou, assim, a entender que existia diferença, sem esconder a diferença, né? Da questão dele ser menor do que as outras crianças, mas sabendo, prezando e fortalecendo o valor que ele tinha. Isso. Eu digo, olha, você é igual a todo mundo. Só não é alto. Mas você pode fazer o que qualquer um pode fazer. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter sua autonomia de fazer o que você quiser. E a senhora, dona Lucila, o que é que a senhora já teve que ter situações assim? Hoje, eu fico pensando, né? Claro, as pessoas, já existe, inclusive com seus filhos, essa questão de chegarem, eles abordarem. Então, a forma como eles agem já é mais natural, as pessoas já percebem, mas com certeza nem sempre foi assim, né? E aí, como é que ficava o coração também da mãe? Foram muitas situações, né, difíceis. Como sempre eu tive não só a questão de incluí-los na escola, que o mais importante não é incluir na escola, mas incluir na sociedade, eu saía com eles, nós, a família toda, né? Eu tinha 3 filhos menores, a gente saía para parque, para restaurante, né? Para qualquer evento que pudesse ir crianças. E levava eles também. E, principalmente em restaurante, teve muitas situações desagradáveis, porque como eles não sentavam na mesa, e muitas vezes as pessoas, né, olhavam assim, com aqueles olhares bem desagradáveis, como se achassem que era falta de educação, né? E outros momentos que pessoas... Chegou uma vez uma pessoa a tratá-los mal e Augusto já vinha me dizer, ele pequenininho, né, já 10, 12 anos. E eu ia lá perguntar à pessoa, ele incomodou você, não sei o que lá, e as pessoas vinham com umas desculpas esfarrapadas, aí eu ia explicar. Sempre que havia uma situação dessa que eles se incomodavam, que eles ficam muito, muito tristes quando alguém não trata eles bem. Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Né? Mas eu digo assim, devido à deficiência, eles podiam nem... Não, eu acho que porque eles sempre se dirigem às pessoas com um sorriso e com palavras. Eles sempre receberam tanto amor da senhora em casa e da família, né? Porque receber algo diferente disso... Talvez seja o ponto principal dessa reclamação. E ele sempre vem, mãe, venha cá, principalmente Augusto. Aí eu vou lá, explico a pessoa, olha porque eles são assim, 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 eles adoram gente, como o senhor não riu para eles, ele ficou assim. Aí, no final, as pessoas até me pedem desculpas, né? Sim. Eu queria que a senhora falou, Ana Maria, assim, a questão de que ser mãe de Christian é um presente, né? Assim, mas como é que a senhora pode resumir aí em uma palavra assim, realmente, o que é ser mãe de Christian? Ser mãe de Christian é uma alegria muito grande, sabe? Porque ele é ele veio por Deus, né? Para mim. Então, eu tenho muito orgulho de ser mãe de Christian, porque ele é uma pessoa bem carismática. Quando ele chega, ele conquista todo mundo. Inclusive, eu vou pedir aqui, inclusive, que Christian, que trabalha agora na TV Ponta Negra, né? Christian, entra aqui, Christian, por favor. Eu já conhecia ele. Eu quero que você ele. traga aqui, para dar um presente aqui para sua mãe, né? Para Christian, para sua mãe ali.
E eu queria pedir também, né, Um abraço. Que ele falou muito da senhora, né? Cris, eu queria que você também trouxesse aqui para dar para dona Lucy também, né? Em nome de Ângelo e Augusto, também para essas duas mães extraordinárias aqui. Receba a dona Lucy também das mãos de Cristian. Parabéns, obrigada, né? Cristian. Cristian, eu queria que você aqui também, né, pudesse falar para essas duas mães maravilhosas, extraordinárias que estão aqui, que são duas guerreiras que lutaram, né, pela inclusão dos seus filhos. Queria que você pudesse dizer alguma coisa para sua mãe, para a dona Lucy aqui também. Boa tarde a todos. Essas duas mães aqui, né, são duas mães muito especiais, certo? Por ter seus filhos, certo? Especiais também, bastante alegre, extrovertido. E eles são pessoas especiais por Deus, né? Como a minha mãe falou, são pessoas especiais por Deus. Então, quando vocês verem na rua, tratem bem, entendeu? Não pratiquem bullying, porque isso ofende muito a pessoa que está sendo, como é que eu posso falar? Atingida, né? Isso. E assim, eu só colocar assim, saiba que sempre por trás de um filho especial, de um filho com deficiência, tem uma mãe com um coração muito grande, né? E toda vez que você faz alguma coisa que afete, né, que atinja o emocional desses filhos, vai estar atingindo diretamente um coração de uma mãe, né? Então, queria deixar aqui o meu agradecimento pela presença de vocês, né? E dizer assim, dando algumas últimas palavras que a senhora queira dizer para essas mães que estão nos assistindo agora também, que têm a mesma condição, né, que a senhora. Sempre que eu dou uma entrevista, eu costumo dizer que ser mãe de pessoas com deficiência não é fácil, principalmente autista, né? A caminhada é difícil, mas se a gente procurar fazer o máximo que a gente puder fazer, eles vão dar o máximo que eles tiverem de capacidade, de potencialidade. Graças a Deus. Eu queria parabenizar. Feliz Dia das Mães amanhã, né, com os filhos de vocês. E a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco. Estamos de volta aqui com Mulheres Extraordinárias, hoje nesse programa especial do Dia das Mães, Mães Extraordinárias. E para esse segundo bloco, eu tenho o prazer de receber Heloísa Pamela e pastora Patrícia, da Igreja Boas Novas, né? Então, a gente, aqui para um bate-papo, né? A gente está trazendo aqui diferentes tipos de perfis de mães. Então, eu queria começar, Elo, com você, que foi mãe muito cedo, você foi mãe com 17 anos, é isso? Isso. Que a gente fala, nossa, a vida daquela pessoa mudou completamente porque ela foi mãe. Eu queria saber um pouquinho da sua história para a gente poder compartilhar também com pessoas que estão em casa. Oi, Rose, é um prazer estar aqui, primeira vez. E é muito bom estar em casa, né? Então, para eu falar sobre a minha maternidade precoce, eu tenho que falar lá atrás. Eu perdi a minha mãe muito jovem, eu tinha 2 anos, e aí eu fui criada com a minha avó. E aí a minha avó, quem é criado com vó sabe como é, assim, a gente tem tudo que a gente quer. E aí faltou um pouco de orientação em relação a isso, né? Então eu comecei a namorar muito cedo, saía ali no meu bairro, ficava muito solta. As coisas aconteceram assim. E aí eu tive um namorado na época, e aí a gente começou, né, a se relacionar e engravidei com 17 anos. Aí mudou tudo, assim, na minha vida, foi uma montanha-russa de mudanças, assim. Eu estava terminando o 2º grau, então eu terminei o 2º grau, eu já estava quase parindo, eu estava com 8 meses de gestação, mas terminei, e aí no mês seguinte eu ganhei meu filho, né? E aí, com um mês depois, eu fiz 18 anos. E, assim, as dificuldades foram muito grandes, foi tudo acontecendo assim, de uma forma bem despreparada mesmo, né? Então, as dificuldades realmente, elas existiram, mas em nenhum momento, assim, eu me arrependi da escolha de tê-lo, porque quando eu engravidei, houveram questionamentos, questionamentos né? em relação Se eu a isso, teria né? ou não.
E, assim, ter o meu filho e ver ele hoje, que já é um adolescente... Tem ele quantos anos hoje? Tá com 14 anos. 14 anos. Já Já é do tá seu tamanho, né? Já é do seu tamanho. Já tá começando aquela fase, assim, querendo namorar. Eu disse, meu Deus, eu não tô preparada ainda. E, inclusive, eu tava pensando sobre isso, né? Daqui a 3 anos, ele vai ter a idade que eu tinha quando ganhei ele, né? Então... a gente foi crescendo juntos, na verdade, porque eu com 17, né, ele um bebê, e aí ele ia crescendo e eu também. Hoje você tem um outro relacionamento e você também tem um filho do segundo casamento. Exatamente. Depois que eu tive, né, o meu primeiro filho, eu fiquei um pouco traumatizada, né, porque passar por isso na adolescência é muito difícil, eu não tinha muita noção, e aí eu me relacionei, tive um breve relacionamento entre o meu antigo relacionamento, que é o pai do meu primeiro filho, e atual. Então, eu tive aí 2 anos, mais ou menos, de um outro relacionamento, que aí a gente já entra numa outra seara, que foi um relacionamento abusivo que eu passei. Foi muito difícil para mim, ao mesmo tempo que me deu, assim, uma outra visão sobre o mundo, sobre ser mulher. Eu amadureci demais também nesse meu outro relacionamento, mas foi muito difícil. E eu passei esse relacionamento abusivo junto com o meu filho, né? Seu filho. Então, assim, nós dois, como eu falei, a gente cresceu junto e a gente passou por muitas... A violência que você sofreu também, o seu filho também sofreu indiretamente, Indiretamente, né? Porque ele viu, na última vez que aconteceu, que foi a agressão física mesmo, ele presenciou tudo, né? E aí foi um trauma para ambos, porque mesmo ele tinha, acho que 4 para 5 anos, ele lembra desse acontecimento e aí ficou muito essa questão desse trauma aí pra Mas gente. você conseguiu reconstruir sua vida, né? Hoje eu vivo a vida que eu sempre quis, porque engraçado que esse sonho de ter uma família sempre foi muito intenso em mim desde que eu era criança. Minha irmã sempre falava, ai meu Deus, você parece uma velha, a gente saía junto e você só dizia que queria casar, ter filho e tal, você com 4 anos de idade. Mas aí hoje, vai fazer 9 anos já que a gente tá junto, e aí eu tive coragem de ter outro, porque eu fiquei visualizando nele como é que ele seria como pai, né? E aí ele passou no teste, e aí eu tive coragem para ser mãe novamente. Aproveitar aqui, dar a boa tarde também para a pastora Patrícia. Queria também aqui agradecer a sua presença e a gente conversar também um pouco sobre a sua história, né? A senhora é mãe, tem filhos biológicos e filho adotivo. Isso. Né? E eu queria que também a senhora pudesse compartilhar aqui com o telespectador, né, quem está assistindo hoje, o Mulheres Extraordinárias, um pouco da sua história. Ok. Também quero agradecer, né, de ter sido convidada. Eu me chamo pastora Patrícia, mas também muitos me chamam de Patrícia, de Pá. E sou uma mãe do coração e biológica, né? Na verdade, o meu primeiro filho se chama Igor. Ele veio de uma forma muito especial. Eu acreditava naquele momento, no começo do casamento, 1 ano de casada, que eu não ia ter filhos. E aí eu conversei com meu esposo e disse, tem algum problema se a gente ser só eu e você a vida toda? E ele disse, não, vamos fazer a vontade de Deus, né? Então, ok. Mas foi aí quando a gente estava em Lages, no ministério, Deus me trouxe Igor. E Igor foi um presente, assim, muito grande, porque eu costumo dizer que quando você ouve a criança chamando você de mãe, você entender que é ali, porque na gravidez a gente costuma já se sentir mãe Na mexida, vai crescendo, mudando da o corpo, gestação, né? Na hora da gestação, que a gente descobre que estamos grávidas e tudo. Mas Igor foi de uma forma muito especial. Foi quando ele me chamou de mãe, quando ele olhou para mim. Eu me apaixonei. A primeira vez que eu olhei para ele, foi uma coisa assim, fora do comum. A senhora pode dizer que, por exemplo, que ele curou esse coração lá, que lá atrás, no começo do casamento, disse para o seu esposo, né, para o pastor Renato, dizendo assim, olha, a gente pode ficar a vida inteira sozinho, assim, só eu e você. E aí ele veio e transformou, e mudou toda a história. Mexeu tudo, porque, no entanto, a gente quando casa, a gente quer ter filhos, a gente acha que vai ter uma família grande, só que eu comecei a entender que eu não estava conseguindo, né, ficar grávida. E aí eu chamei logo meu esposo e ele falou não, mas quando o Igor chegou, foi assim uma sensação fora do comum.
E Foi qual foi extraordinário. a diferença de tempo entre a chegada de Igor, né, como filho do coração, e o filho biológico? 11 anos. Quando eu fui para Jerusalém, e lá em Tel Aviv, em um evento que tem todos os anos, no mês de setembro, tinha um pregador, e esse pregador, ele disse assim: eu queria chamar todas as mulheres que são inférteis aqui na frente, porque Deus vai curar todas essas mulheres. E no momento eu tive uma vontade de chorar muito grande, mas eu estava muito distante do altar, né, do palco, muito distante mesmo. Era um evento que tinha mais de Milhares de pessoas. milhares de pessoas. E aí, mas eu me lembro que mesmo distante eu comecei a chorar, porque eu disse assim: não, eu não me sinto infértil, porque eu tenho o Igor. Igor já me preenchia de todas as formas, né? Mas naquele momento eu comecei a chorar. Inclusive, eu tenho até uma foto desse momento. Meu marido chegou e disse: mas por que você está chorando agora? Eu disse: eu não sei por que eu estou chorando. Quando eu cheguei em Natal, de volta, né? Quando eu cheguei em Natal, acho que mais ou menos uns 20 dias depois, eu descobri que estava grávida. Nossa, que bênção, né? Literalmente uma promessa de Deus na sua vida, Uma promessa de Deus, de Thalita. E, inclusive, foi uma amiga minha chamada Ludmila Ovelha, e ela disse assim: pastora, eu sonhei com a senhora grávida. E eu disse: Lu, eu não quero esse momento assim. Eu já sou preenchida, já tenho o Igor. Ter um filho, né, de ter ele como filho do coração e aí vir depois um filho biológico, que isso poderia sofrer algum impacto na relação de vocês? Assim, como é que o seu coração ficou? Pode ter surgido, de repente, esse sentimento, né? O medo, Puxa, o medo normal, porque o toda medo, mãe tem, né? toda mãe tem Será medo, que eu vou né? amar mais um, amar o outro menos? Que isso não é privilégio de uma mãe que tem um filho de coração e um filho biológico, né? Eu tenho 3 filhas, assim, eu sempre dizia, quando eu tive Maria Eduarda, que ficou durante 4 anos, quase 5 anos como filha única, e quando eu engravidei novamente, me veio aquela pergunta: será que eu vou conseguir amar do mesmo jeito que eu amava, que eu amo Maria Eduarda? Mas aí essa coisa do coração de mãe, ela é mágico, né? E a porção se multiplica, a porção não se divide, a porção se multiplica. E quando veio Vitória, e aí aquela coisa se multiplicou ainda mais, né? Então, assim, eu tenho um amor imenso pelas minhas 3 filhas, e acho que Deus preparou o coração das mães de uma forma muito diferente do coração da mulher que escolhe ser mãe, né? Porque, claro, a gente tem que respeitar as mulheres que não querem ser mães, mas as mulheres que decidem, escolhem ser mãe, eu acho que realmente Deus dá uma porção diferente no coração. Com certeza. E aí, quando eu descobri sobre Thalita, né, eu fiquei assim, eu disse: meu Deus, eu agora tenho o Igor e tenho Thalita, né? E eu fiquei muito feliz, porque era uma menina. E aí ia fazer companhia a ele. Ele tinha 11 anos na época. Ele ficou muito feliz. Ele curtiu toda a gravidez, assim, foi mágico, assim, foi extraordinário. Foi coisa mesmo de Deus. E Thalita veio, e depois de 1 ano e 8 meses, eu fiquei grávida de novo. Então, hoje são 3 filhos. São 3 filhos, Arthurzinho. E porque até então, no meu coração, assim, Deus me mandou Igor, que era minha pedra preciosa. Sim. Me trouxe Thalita, que era o jardim, né? O jardim das rosas, né? Que é Thalita Rosa. E aí, de repente, 1 ano e 8 meses depois, eu estava grávida novamente. E eu disse: meu Deus, eu vou povoar a terra. E a senhora como pastora, muitas mulheres chegam para a senhora assim, com essas dúvidas, por exemplo, e adotar uma criança? Chegam sim, muitas. Pedem oração, inclusive, né? Mas eu acredito particularmente que existe um projeto de Deus na vida de cada família, de cada mulher. Agradecer a presença de vocês, que recebam aqui do Sistema Ponta Negra, né? Também essas flores aqui. Obrigada. Né? Que a história de vocês também inspire tanto Elô, que foi mãe nova e conseguiu reconstruir também num novo relacionamento, como a senhora que acreditava que não ia poder ter filhos biológicos e acabou, a família se multiplicou, né? Que a história de vocês também seja inspiração para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento. E a gente volta daqui a pouquinho com mais um bloco de entrevistas.
Estamos de volta aqui com Mulheres Extraordinárias, especial do Dia das Mães. E agora recebo aqui para uma conversa muito agradável a doutora Rosana Santana, que é dentista e harmonizadora facial. E a minha segunda entrevistada, assim, eu não conheço muito bem, né? Mas Dona Miriam de Souza, conheço há 51 anos já, 51 anos e 3 meses, como ela diz, né, mãe? Então, seja muito bem-vinda também, mãe. Obrigada, né? filha. Mas eu queria começar aqui com a doutora Rosana, que é dentista, harmonizadora facial. Mas trazendo agora aqui para a história do Dia das Mães, eu sei que a senhora cuida de muitas mães, de muitas mulheres, mas queria conhecer um pouco da sua história. A gente estava conversando antes da gente começar aqui nos bastidores sobre a sua primeira gravidez, que teve cirurgia de coração. Queria que você contasse um pouquinho da sua história também para a gente. Boa tarde. É emocionante durante essa semana a gente falar sobre esse tema, né? Somos profissionais, mas somos mães também. Sim. E por trás de cada profissional tem uma história com certeza extraordinária. E é muito bom estar aqui para contar um pouquinho da minha história. Eu estava com 3 meses de gravidez e eu ia ser submetida a uma cirurgia cardíaca de peito aberto, trocar uma válvula do coração. Mas aí, quando eu descobri que estava grávida, no final de semana antes de me internar para a cirurgia, e aí eu liguei para o médico e falei, olha, doutor, não posso mais fazer a cirurgia. E ele, por quê? Eu falei, porque eu estou grávida. Ele falou, agora complicou mais um pouco, agora você vai ter que fazer para sobreviver. E aí ele falou que a cirurgia é muito complicada, que um bebê em formação não ia sobreviver a uma anestesia geral e que o recomendado era que eu retirasse esse bebê porque a cirurgia já era complicada para um adulto, ainda mais para um feto em formação. E aí ele falou, ele não vai sobreviver, ele vai morrer. E eu tinha 21 anos e eu falei para o médico, já que ele vai morrer, eu não vou matar. Então deixa que Deus vai cuidar, porque se ele está aqui, eu me senti muito mais confiante agora para fazer essa cirurgia, porque eu não estou sozinha. Com certeza. E foi exatamente isso. E há 24 anos nasceu o Vitor, de 8 meses, com 52 centímetros, 3 quilos e meio. Em que período da gestação? No 5º mês. 5º mês de gestação, a senhora fez uma cirurgia que abriu o peito. Abriu o peito, eu tenho uma cicatriz aqui enorme. Uhum. E o sangue fica circulando fora do nosso corpo, numa máquina, né, extracorpórea, que a gente chama. Uhum. E aí foi feita essa cirurgia, mas como era muito delicada, eles não conseguiram trocar essa válvula. Então fez uma cirurgia plástica na válvula mitral. E aí se suturou, fui para a UTI. Fiquei 3 dias na UTI porque minha barriga endureceu e eu tive o princípio de aborto, né? Mas no 3º dia o Vitor voltou a mexer. Então me colocaram no quarto. Quando eu cheguei no quarto, meu lado esquerdo todo paralisado, eu sou canhota. E eu falei, e agora? Eu entrei aqui tomando banho, penteando meu cabelo, andando normalmente, como que eu vou fazer isso? O médico, não, você está bem, pode ir para casa, você vai recuperar. Eu falei, não, doutor, eu vou recuperar aqui dentro do hospital. Eu só saio daqui quando eu conseguir tomar banho, pentear meu cabelo e cuidar de mim, do meu filho, né? Dessa barriga que está crescendo. Todos os cuidados cardiológicos, todos os médicos, uma equipe em Brasília, que é no HFA, o Hospital das Forças Armadas, e Dr. Brick, que até hoje trabalha lá, hoje ele é professor dos médicos cardiologistas. E ele fez um trabalho maravilhoso, porque nem ele acreditava que Vitor ia sobreviver a essa cirurgia. Então, a decisão há 24 anos de não abortar, né, de não tirar o bebê e realmente fazer a sua cirurgia, salvando a sua vida e a vida dele, foi a melhor decisão que a senhora podia tomar. Nossa, com certeza. E hoje, quando eu olho para o Vitor e vejo ele saudável, vejo tudo que ele faz, eu falo, nossa, tá vendo? Se eu tivesse interrompido a vida do meu filho... E assim, mesmo que ele tivesse vindo com algum problema, quando a gente é mãe, a gente sabe, a gente ama os nossos filhos do jeito que eles são, né? Quando nasce, a gente não tem aquele problema. As pessoas têm, e infelizmente ainda existe esse preconceito com pessoas que são diferentes. Mas a gente tem que lembrar que aquela pessoa é o amor da vida de alguém. Ele é muito habilidoso, ele é muito artista, então ele gosta de construir. Na faculdade tem essa questão de você construir, encerar o dente, né? Desenhar o dente com a própria mão. Então, ele gosta muito disso. Então, ele foi crescendo nesse meio, criou amor e hoje... daqui a pouquinho a gente vai trabalhar junto. Tem uma especialista em renovação também, que é a dona Miriam, minha mãe, né? Dona Miroca, vovó Miroca, como muitos já conhecem, mas que tem
também essa vitalidade que eu acho que é muito importante, né? A gente ter os anos passarem e mamãe realmente é um exemplo de vida para todos nós, para nossa família, porque tem sair para dançar, agora estava viajando, passou alguns dias no cruzeiro se divertindo, que além de todo o cuidado, né, que se tem que ter com a saúde, técnicas desse jeito, mas a vitalidade, a vontade de viver a vida pulsante também é um grande estimulante, né, para a saúde. Eu queria, mamãe, também que você pudesse falar aqui para as mães que estão nos assistindo agora. Parece que tem uma... É verdade, Vitor, que tem uma surpresa para a dona Miriam? Então, vamos primeiro, antes de que a senhora fale qualquer coisa, eu queria a gente colocar uma surpresa aqui. Roda o vídeo, então, para a gente assistir. Dona Miriam, que Ave Maria, eu tenho como se fosse minha mãe, porque ela chegou a ir na UTI orar pelo meu filho. Não tem gesto maior do que esse, né? Você sair da sua empresa e você ir até uma UTI orar por uma criança, filho de um funcionário. E ela tinha a preocupação de ligar para saber como ele estava. Era muito importante, sempre foi muito importante. Não existe nada melhor e nada mais bonito e nada mais acolhedor, nada mais feliz do que trabalhar nessa empresa, do que ser mãe nessa empresa, porque afinal de contas essa empresa também é feita por mães. Não é toda empresa que dá esse apoio, esse acolhimento, né, de trazer o nosso filho para cá e eles cuidarem também, eles cuidam também. Meu filho hoje aqui, ele é muito bem acolhido e, aliás, é um dos lugares que ele mais gosta de mim, acreditem se quiser. A palavra do Dia das Mães, para mim, aqui na TV Ponta Negra, é gratidão. E aí, mãe? Olha aí essa homenagem. Só uma emoção, né? Isso é muito lindo. Essa é a TV Ponta Negra, né? A primeira gestação da TV Ponta Negra foi a sua, há 25 anos atrás. E eu lembro que quando você engravidou, engravidaram juntos 25 funcionários, entre homens e mulheres. É que as mulheres engravidaram e as esposas dos outros homens. Então, no total, completou 15 gestantes. E nós criamos um sistema de apoio a essas crianças que iam nascer. E essas mães, nós abrimos um crédito na Esquisita para todas as crianças que iriam nascer ter o seu enxoval. Então, onde você comprou o seu enxoval, também foram comprados o enxoval dos 15 filhos de funcionários nossos que iriam nascer. Era um grupo de mulheres grávidas aqui dentro e sempre foi assim, até que depois também nós paramos de engravidar, as funcionárias também. Mas aí também, claro, continuaram vindo outras crianças, mas não nesse volume tão grande de mulheres grávidas dentro da empresa ao mesmo tempo. Deixa eu contar, Rose, uma história que acontece sempre, que alguma filha ou alguém da família próxima, filhas principalmente, engravida, eu tenho todos os sintomas da gravidez. É tanto que Rose engravidou de Yasmin e eu tive muito enjoo, eu sentia aquele movimento da barriga e eu falava assim, tem alguma de vocês grávida? Aí Rose fez teste, mãe, eu estou grávida. Aí daí que passaram alguns dias, aí Micaela chegou para mim e disse, mãe, você vai ser avó outra vez. Eu falei, Rose vai ter gêmeos. Não, mãe, eu estou grávida. Eu falei, ai, meu Deus. No mesmo período. No mesmo período, porque Yasmin nasceu no dia 16 de janeiro, e Theo nasceu no dia 26, 10 dias depois. Nossa, então, elas se engravidaram muito próximo, né? Então... E aqui sempre foi esse ambiente seguro para as mulheres, né? Também para as mães. Então, aqui a gente sempre teve muito respeito, claro, por sermos uma empresa de gestão muito feminina. A gente sempre teve esse trabalho, esse cuidado com as mães e com as mulheres que engravidaram, né? Então, até agradecer também a senhora, que é a matriarca da família, que é a presidente do Sistema Ponta Negra, que é referência como mãe, como avó, como mulher, como empresária também. Então, por isso que a gente quis também ter você aqui com a gente nesse último bloco, né, do programa Mulheres Extraordinárias de hoje. Essa questão da maternidade é uma coisa tão forte que uma mulher que escolhe ser mãe, ela
toma uma força, né? Até para decisões como essa, de dizer o seguinte, não, se tiver correr risco na minha vida, eu corro risco pela vida do meu filho. Isso é ser mãe, né, doutora? É verdade, e a gente aprende isso muito rápido, né? Quando a gente se depara com o exame e você fala assim, eu tô grávida, pronto. Aquela mulher se empoderou de uma força tamanha que nada vai derrubar, nada vai destruir, com certeza ela vai lutar até o final por aquela vida que ela está carregando dentro da barriga dela. E eu queria convidar aqui a escolha certa que você fez, né? Assim, queria convidar seu filho aqui também para entrar aqui trazendo um buquê também de flores, né? Vitor, também para entregar aí. Dá um beijo aí na sua mãe. Pequenininho, grande, né? Essa decisão. Foi a melhor escolha que a senhora podia ter tomado, né, na vida. E eu queria também... Esqueci que eu tô aqui com... Agora, eu queria aqui agradecer, eu vou entregar a mamãe também, né, mãe? Aqui também para a senhora. Agradecer. Deus me presenteou com 3 mulheres incríveis, 3 mulheres maravilhosas, que são mães melhores que eu. A senhora fez um bom trabalho como mãe, né? E também queria agradecer aqui, me despedir, né? Mas e agradecer também a presença de vocês aí do outro lado, né? Que estão nos assistindo até agora. Amanhã é Dia das Mães. Parabenizar todas as mães que estão assistindo o Mulheres Extraordinárias de hoje, especial do Dia das Mães, que vocês tenham um domingo do Dia das Mães em família. Para as mães que perderam seus filhos também, que Deus possa suprir, né? Confortar o seu coração. A gente está num período também aí com toda essa questão do Rio Grande do Sul, com toda essa tragédia que está acontecendo. Quantas mães também perderam seus filhos, quantas famílias estão sofrendo nesse momento. Então, vamos aproveitar esse momento de tragédia no Rio Grande do Sul para trazer no nosso domingo, do Dia das Mães, o acolhimento da família. É muito importante a gente valorizar a nossa família e valorizar a sua mãe, né? Para você que tem sua mãe viva ainda, aproveite o dia de domingo, esteja com ela, beije, abrace, porque você nunca sabe, nunca pode saber quando será esse último abraço, né? Então, você tenha em casa um domingo, Dia das Mães maravilhoso, e agradeço a vocês por terem estado com a gente até agora. E até a próxima vez.